Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 5, o testemunho dos samaritanos. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos buscando a tua bênção. A bênção prometida e a bênção que será dada. Em nome de Jesus, derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos e abre a nossa mente para compreendermos a missão que o Senhor tem para nós, assim como tinha para com os discípulos, que todos aqueles que amam a Jesus Cristo sejam missionários, ganhadores de almas. Obrigado pelos ensinamentos da tua palavra. Derrama a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. O testemunho dos samaritanos. O verso áureo: e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. João 4:42. Inicialmente, os samaritanos atenderam às palavras da mulher samaritana. Ela fez a propaganda de Jesus dizendo que ele era o Messias. E eles vieram para ouvir Jesus e agora eles diziam: não é mais pelo que você falou, mas agora nós mesmos ouvimos e vimos que este é o Salvador do mundo, verdadeiramente. Quem eram os samaritanos? Foram um povo formado quando Israel, o reino do norte, foi levado em cativeiro pelos assírios no ano 722 a.C. Para criar estabilidade política, os assírios dispersavam seus cativos por todo o império. Assim, muitos cativos de outras nações foram levados para povoar o reino do norte e estes se misturaram com os israelitas e se tornaram os samaritanos, um povo miscigenado que praticava sua própria forma de judaísmo. Porém, as relações entre eles e os judeus não eram boas. Por exemplo, os samaritanos trabalharam contra a reconstrução do Templo de Jerusalém quando os judeus retornaram de Babilônia. Os samaritanos construíram seu próprio templo localizado no Monte Gerizim. Mas esse templo foi destruído pelo governante judeu João Hircano no ano de 128 a.C. Na época de Cristo, essa hostilidade e inimizade entre judeus e samaritanos continuava. Os judeus, tanto quanto possível, evitavam passar pela Samaria. Embora existia o comércio entre judeus e samaritanos, não existiam outras interações, eram evitadas. Os judeus não pediam empréstimos aos samaritanos, nem recebiam favor deles. Neste contexto, o Evangelho de João narra o encontro de Jesus com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó e a população da cidade samaritana de Sicar saindo para ver Jesus e crer em Jesus Cristo. Meu querido irmão, a mensagem de hoje, através da lição desta semana, está dizendo que todo aquele que nasce no reino de Deus nasce como missionário, assim como a mulher samaritana. Ela se tornou missionária tão logo conheceu o Messias, tão logo se encontrou com Jesus Cristo. Ela não se conteve, ela saiu, ela esqueceu o vaso de água junto ao poço, esqueceu o que tinha vindo fazer ali e saiu correndo para anunciar na cidade: achamos o Messias. Queridos, aquele que nasce no reino de Deus, nasce como um missionário. Aleluia! Na parte de domingo, o contexto do encontro. Abra sua Bíblia e vamos ler João capítulo 4. João capítulo 4, vamos ler então os versos 1 até o verso 4. Leia comigo. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus Cristo escolheu passar pela Samaria. Os fariseus descobriram que os discípulos de Jesus batizavam mais pessoas do que os discípulos de João.
Essa situação acabou criando tensões entre os seguidores de João e os seguidores de Jesus. Os discípulos de João, naturalmente, estavam com ciúmes da reputação e do prestígio do seu mestre. A resposta impressionante de João foi que era necessário que ele diminuísse e Jesus crescesse. Isso é o que está em João capítulo 3 e o verso 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aqui estava a grandeza de João Batista, a grandeza deste homem, deste precursor de Jesus Cristo, desta voz que clamou no deserto, preparando o caminho para Jesus. Ele soube entrar em cena quando ele era o principal figurante, todas as atenções se voltavam para João Batista, mas ele também soube sair de cena. Quando Jesus Cristo surgiu, quando Jesus Cristo foi batizado, quando Jesus Cristo iniciou seu ministério e as pessoas começaram a seguir Jesus, e os próprios discípulos de João começaram a seguir Jesus, João Batista entendeu o plano de Deus. Existe hora de entrar e existe hora de sair, mas muitos não querem sair. Mas João Batista era possuído pelo Espírito Santo. Ele disse: importa que ele cresça, importa que Jesus cresça e que eu diminua. Que grandeza de homem, que grandeza de caráter. Meu querido irmão, provavelmente para evitar confrontos, Jesus partiu da Judéia e foi para Galiléia. Samaria oferecia a rota mais curta entre esses dois lugares. A rota mais curta entre Judéia e Galiléia era passar pela Samaria, mas não era a única rota. Os judeus preferiam não passar pela Samaria. Os judeus devotos seguiriam um caminho mais longo, indo para o leste através da Pérea. Jesus tinha uma missão ao passar por Samaria. Intencionalmente ele passou por ali. A vida de Jesus era dirigida pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo disse a Jesus: vá pela Samaria, porque ali você vai encontrar alguém sedento da palavra, da verdade. Vamos ler agora o capítulo 4, versos 5 até o verso 9. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era quase a hora sexta, era quase meio-dia. Era uma hora em que o sol estava muito quente e Jesus estava cansado, e ele se assentou junto ao poço. Veio, pois, uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Queridos, aqui está a história. Jesus Cristo tomou a iniciativa em falar com a mulher samaritana. Ela estava ali, ela nem mesmo percebeu a presença de Jesus ali, e ela encheu o seu vaso de água e estava para voltar para casa, estava para se retirar, quando Jesus pediu água para ela. O poço de Jacó estava localizado bem próximo a Siquém, enquanto Sicar, a cidade da mulher, ficava a 1,5 km de distância. Jesus se sentou junto ao poço enquanto os discípulos foram à cidade comprar comida. Ele não tinha acesso à água fresca do poço. Quando a mulher foi tirar água, Jesus lhe pediu de beber. Em João capítulo 3, foi surpreendente que Nicodemos, um rabino e líder dos judeus, se rebaixasse para ir falar com Jesus à noite. Nicodemos procurou Jesus à noite para evitar ser descoberto. Mas em João capítulo 4, a mulher se esconde em plena luz do dia, talvez evitando contato com outras mulheres que se dirigiam ao poço ao início do dia ou no fim do dia, quando estava mais fresco. Afinal, por que ela andaria tanto para buscar água? E por volta do meio-dia, na hora mais quente do dia, seja qual for o motivo da presença dela naquele lugar, o encontro com Jesus mudaria a sua vida para sempre. O que aconteceu então? Um mestre judeu é contrastado com uma samaritana de má reputação. No entanto, nesse exato contexto, um encontro notável se desenrola. Queridos, Jesus quebrava os tabus.
Jesus quebrava a tradição. Jesus Cristo falou com uma mulher quando não era próprio um homem falar com uma mulher. E ainda falou com uma samaritana. Jesus quebrava todos os paradigmas. Ele veio em busca dos perdidos. E os samaritanos também eram pessoas pelas quais ele morreria na cruz. Jesus não veio buscar e salvar os judeus, mas os samaritanos, os gentios, todas as pessoas em todas as terras, nações, línguas e povos, todos eles foram alcançados pela graça divina. O Filho do Homem veio para buscar o perdido, a ovelha perdida, que o bom pastor Jesus veio buscar, representa a família humana, o planeta Terra. E Jesus é o bom pastor. Por isso ele derrubou os muros que separavam judeus e gentios. Por isso ele quebrou o paradigma, quebrou o tabu, quebrou as tradições para salvar o perdido. Que alegria ter um Salvador que se dirige a você e a mim, que nos ama, que tomou a iniciativa e veio em busca da ovelha perdida. Jesus deixou o céu e se tornou um de nós e viveu aqui 33 anos, unindo-se à família humana para todo sempre, porque para todo sempre ele retém a natureza humana e ele ocupa a posição de líder da família humana, representante da família humana. Ele ocupa a posição que Adão deveria ter, mas Adão perdeu essa posição quando ele pecou. Jesus Cristo reconquistou a família humana, tirou-a das garras de Satanás, do reino das trevas, e ele se tornou o nosso representante, o nosso líder. Queridos, Jesus Cristo é aquele que ama, que busca, que salva, que perdoa, toma a iniciativa. Através do Espírito Santo, ele continua trabalhando para buscar os perdidos. Mas ele também precisa de co-obreiros. Ele está precisando também de homens e mulheres que sejam apaixonados pelas almas pelas quais ele morreu. É você um missionário de Jesus Cristo? Que assim seja. Aleluia. Na parte de segunda-feira, a mulher junto ao poço. Vamos ler então João capítulo 4 e os versos 7 até o verso 15. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus, porém, disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ao sentar-se junto ao poço de Jacó, Jesus tinha fome e sede. Tinha sido longa a jornada desde a manhã e agora era o momento mais quente do dia. Aproximou-se do poço uma mulher samaritana e, inconscientemente da presença de Jesus ali, encheu de água o seu cântaro e, ao se voltar para ir embora, Jesus lhe pediu, dá-me de beber. Um favor como esse, nenhum oriental recusaria. No Oriente, a água era chamada o dom de Deus. Dar de beber a um sedento viajante era considerado tão sagrado dever que os árabes do deserto se desviariam do caminho a fim de o cumprir. O ódio existente entre judeus e samaritanos impedia a mulher de oferecer um favor a Jesus. Portanto, Jesus buscava a chave para esse coração e, com tato nascido do divino amor, Jesus pediu, não ofereceu um favor, mas pediu um favor, dá-me de beber. O Rei do céu chegou a essa desprezada alma,
pedindo um serviço das suas mãos. Aquele que fizer o oceano, aquele que rege as águas do grande abismo, aquele que abre as fontes e rios da terra, repousou da sua fadiga junto ao poço de Jacó e esteve na dependência da bondade de uma estranha até quanto à dádiva de um pouco de água. A mulher viu que Jesus era judeu. Em sua surpresa, esqueceu-se de satisfazer-lhe o pedido, mas procurou indagar a razão do mesmo. Como é, disse ela, que sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus respondeu: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Tu te admiras de que eu te pedisse mesmo um pequenino favor, como um pouco de água deste poço? Houvesse tu me pedido a mim, e eu te haveria dado de beber da água da vida eterna. A mulher não compreendeu as palavras de Jesus. Sua atitude foi gracejadora, começou a mudar o assunto. Supondo que Jesus falava do poço que lhe estava em frente, então a mulher disse: Senhor, tu não tens com que tirar a água e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele? A mulher via diante de si um sedento viajante, exausto e com os pés empoeirados. Qualquer que beber desta água, disse Jesus, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Que lindas palavras ditas por Jesus Cristo para esta mulher samaritana. Aquele que busca dessedentar-se nas fontes deste mundo, beberá apenas para tornar a ter sede novamente. Por toda parte estão homens e mulheres descontentes, anseiam qualquer coisa que lhes supra a necessidade da alma. Unicamente e este é Jesus, que pode satisfazer a necessidade humana. O que o mundo necessita é o desejado de todas as nações, e ele é Cristo Jesus. A divina graça, que só Jesus pode comunicar, é uma água viva, purificadora, refrigerante e revigoradora da alma. Aleluia! Quando Jesus falou da água viva, a mulher o olhou com atenta curiosidade. Ele lhe despertara o interesse e incitar o desejo de receber o dom de que falava. Senhor, disse ela, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. João 4,15. Meu querido irmão, Jesus Cristo é a fonte de água viva. Quando ele declarou em João capítulo 7, abra sua Bíblia, em João capítulo 7, nós lemos aqui no verso 37 e 38. Aqui diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios da água viva correrão do seu ventre. E isto dizia ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus Cristo é a fonte da água viva. Todo aquele que se aproxima de Jesus e o abraça como Salvador, confessando a ele os pecados, será perdoado e receberá a bênção do Espírito Santo. A bênção do derramamento do Espírito Santo fará com que você e eu sejamos uma fonte de água viva a jorrar dia e noite. Onde nós formos, com quem nos encontrarmos, nós vamos fazer com que estas pessoas entrem em contato com esta água viva que jorra de nós, porque daquilo que o coração estiver cheio, a boca vai falar. E o nosso coração, quando está repleto de Jesus, somos apaixonados por Jesus, nós só podemos falar de Jesus. Por isso, vamos nos tornar uma fonte de água viva, sempre a jorrar. É isso que o Espírito Santo faz. Quando o Espírito Santo é derramado sobre você e sobre mim, ele nos torna uma fonte viva, sempre a jorrar.
porque é isto que Jesus falou aqui em João 7,39. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Mas Jesus foi glorificado no dia do Pentecostes. 50 dias após a sua ressurreição, ele foi entronizado no santuário do céu. Ele inaugurou o santuário celestial, ungiu o santuário celestial e recebeu todo o poder e toda a autoridade e enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado no dia do Pentecostes. Hoje você vive e nós vivemos na era da dispensação do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que faz com que você e eu sejamos uma fonte a jorrar água para a vida eterna, mitigando-lhes a sede com a água da vida, apresentando-lhes Jesus. Jesus, aquele que disse: eu sou a água, eu sou o pão, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O grande eu sou é Jesus Cristo. E ele me incumbiu, a mim e a você, de revelar seu amor, seu caráter. E para isso ele nos capacitou, derramando o Espírito Santo, batizando-nos com o Espírito Santo. Aleluia! Na parte de terça-feira, Senhor, dê-me dessa água. Esse foi o pedido que a mulher fez. Ela não estava entendendo exatamente o que Jesus estava falando, mas ela sentiu vontade, desejo de receber dessa água que estava sendo oferecida por Jesus. Abra sua Bíblia e vamos ler o que está aqui em João capítulo 4, verso 15 e 16. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui para tirá-la. E disse-lhe Jesus: chama o teu marido e vem cá. Queridos, Jesus Cristo colocou o dedo na ferida. Quando Jesus disse: vai, chama o teu marido e vem aqui, ele colocou o dedo na ferida. Ele colocou o dedo no pecado daquela mulher samaritana. Ela era uma mulher adúltera. Jesus mudou abruptamente a conversa com ela. Antes que essa mulher pudesse receber o dom que Jesus ansiava por conceder a ela, seria preciso que ela fosse levada a reconhecer o seu pecado, se arrepender do seu pecado. Por isso Jesus disse: vai, chame o teu marido e vem aqui. Ela respondeu: não tenho marido. Assim, ela esperava evitar qualquer interrogação nesse sentido, mas o Salvador continuou: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. A mulher tremeu. Misteriosa mão estava virando as páginas da sua vida, apresentando aquilo que esperava manter sempre oculto. Quem era esse homem que podia ler os segredos da sua vida? Veio à mente daquela mulher as cenas do juízo futuro, quando tudo que é agora oculto será revelado. A esse clarão despertou a consciência da samaritana. Assim como Jesus agiu com aquela mulher samaritana, colocando o dedo na ferida. Ela vivia em adultério. Jesus Cristo tinha uma bênção para aquela mulher, mas ela tinha que reconhecer o seu pecado. E assim ela reconheceu. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus tem uma bênção para você e para mim. Ele quer derramar sobre nós o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, o verso 8. O Espírito Santo também nos dá o arrependimento, nos leva à confissão dos pecados e cria em nós um novo coração, um coração que se deleita, que se alegra em meditar na lei do Senhor. Na lei do Senhor medito de dia e de noite. Que o Espírito Santo opere em você, meu irmão, minha irmã, e opere em mim também, gerando em nós nova vida, novo coração. Aleluia! Na parte de quarta-feira, a revelação de Jesus. Agora leia comigo João capítulo 4 e vamos ver então o verso 16 até o verso 24. Vai, chama o teu marido e vem aqui. A mulher respondeu e disse: não tenho marido.
Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Você percebeu como Deus conhece a nossa vida? O íntimo da nossa vida? As coisas escondidas? As coisas ocultas? Ele conhece tudo. Ele conhece os nossos pensamentos. Jesus Cristo, através do Espírito Santo, ele lia os pensamentos. Jesus Cristo está olhando para mim e para você. E ele quer nos salvar. Ele quer nos convencer dos nossos erros, dos nossos pecados. Por isso o Espírito Santo aguça na minha mente, na sua mente, a consciência dos pecados que ainda temos, dos defeitos de caráter que ainda temos, defeitos que precisam ser vencidos, porque Cristo Jesus, através do Espírito Santo, nos dá a vitória sobre todos os pecados, sobre todos os defeitos de caráter herdados ou cultivados para o mal. Ele nos dá a vitória sobre tudo e imprime em mim e em você a natureza santa dele. E agora lemos no capítulo 4, verso 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Você está percebendo como o Espírito Santo se apossou da mente daquela mulher, convencendo-a de que aquele homem era um enviado de Deus. Veja a diferença da forma como Deus trabalha numa pessoa sincera. Embora vivendo em pecado consciente, era uma mulher sincera, era uma adúltera, mas era uma sedenta pela verdade. Diferente dos fariseus, saduceus, dos líderes religiosos que não eram sinceros. Eles não ouviam as palavras de Jesus, não assistiam os sermões de Jesus Cristo querendo conhecer a verdade e ter a salvação. Eles queriam somente acusá-lo, recriminá-lo e armar um plano para matá-lo. Mas esta mulher era diferente. Ela não estava ali para acusar ninguém. Jesus se revelou a ela de uma forma que não se revelou a nenhum outro. Jesus se declarou diante dela como o Messias, o verdadeiro Messias. Aqui lemos no capítulo 4, no verso 20. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus. Jesus é judeu. Os 40 escritores da Bíblia são judeus. A salvação vem dos judeus. Queridos, a lei de Deus vem dos judeus. A lei dos 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus, foi confiado a Moisés e está na Bíblia. Queridos, a salvação vem dos judeus, a lei santa de Deus vem dos judeus, e nós não podemos aceitar a salvação que vem dos judeus e rejeitar a santa lei de Deus que veio através dos judeus também. Existe a salvação em Jesus Cristo e existe a obediência a Jesus Cristo. A obediência vem depois de estarmos salvos. A obediência não vem antes da salvação. É impossível as pessoas perdidas e ímpias obedecerem. Mas é impossível também os salvos em Jesus Cristo não obedecerem, porque o Espírito Santo gera em nós a obediência. Por isso, aqui diz no capítulo 4 e no verso 22, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Não é o lugar onde você adora. Onde você estiver, em casa ou na igreja, no meio de um campo, debaixo de uma árvore, onde você estiver, você pode adorar a Deus em qualquer lugar. Não é o lugar que importa, mas é o seu espírito de adoração, de busca, de dependência de Deus. Deus é espírito, mas Deus não é somente espírito. Deus é também espírito. E importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade, com sinceridade de coração. Você não vai à igreja para ouvir o coral cantar. Você vai à igreja para você louvar a Deus. Você não vai à igreja para assistir um culto. Você vai à igreja para realizar um culto. É você que é o adorador.
Não são os coristas os adoradores, não é o pastor o adorador. Você que vai à igreja, você é o adorador. Queridos, adorar a Deus em espírito e em verdade é adorar a Deus com a sinceridade do nosso coração. E o verso 25, a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. A nenhuma outra pessoa Jesus declarou de uma forma tão clara, tão objetiva. Assim, para aquela mulher, que não apenas pertencia a outra cultura, mas que também não tinha o melhor caráter moral, Jesus revelou abertamente quem ele era. Ele disse: eu sou o Messias, eu que falo contigo. Jesus convenceu aquela samaritana de que lia os segredos da sua vida. No entanto, aquela mulher sentiu que Jesus era amigo, compadecendo-se dela, amando-a. A positiva declaração de Cristo para aquela mulher não podia ter sido feita a nenhum fariseu, nem a Anás, nem a Caifás, porque eles eram cheios de justiça própria. Jesus viu que aquela mulher, pecadora como era, ela poderia empregar o conhecimento em levar outros a partilhar da graça de Deus. Jesus amava o auditório de uma só pessoa. Toda a atenção é voltada para aquela pessoa quando você está pregando o evangelho para uma pessoa. Muitos se entusiasmam quando o auditório está lotado com multidões, mas Jesus Cristo amava individualmente os pecadores. E para ele, o auditório de uma pessoa era suficiente para ele abrir a mensagem. Foi para ela que ele disse a grande verdade: eu sou o Messias, eu que falo contigo. Meu querido irmão, a forma como Jesus amou e se revelou a esta mulher samaritana mostra e prova diante de nós quão preciosa é uma única alma aos olhos de Deus. Ele teria morrido mesmo que fosse por uma única alma. Você é precioso aos olhos de Deus. Você sozinho, como uma pessoa solitária, você é precioso, preciosa aos olhos de Jesus Cristo. Ele se revela a você como ele se revelou à mulher samaritana. Deus quer derramar o Espírito Santo sobre a igreja, mas o reavivamento, o derramamento do Espírito Santo vai iniciar com uma pessoa. E pode passar para 2 pessoas e 3 pessoas. Você e eu podemos ser a centelha do fogo divino, do Espírito Santo, para começar um grande reavivamento. Meu querido irmão, regozijemo-nos neste amor que se dirige a você e a mim em particular e que se revela a nós. Aleluia! Na parte de quinta-feira, o testemunho dos samaritanos. Abra sua Bíblia agora e vamos ler o capítulo 4 de João, o verso 27 em diante. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Era incomum um homem conversar publicamente com uma mulher. Assim era a cultura naquele tempo. Mas Jesus não respeitou esta tradição. Ele quebrou esse tabu. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Ninguém perguntou nada para Jesus. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Meu querido irmão, aqui diz que a mulher deixou ali, junto ao poço, o cântaro. Ela se esqueceu da razão pela qual tinha vindo até o poço de Jacó. Ela veio buscar água, mas agora ela encontrou a água da vida. E ela esqueceu o cântaro e voltou correndo para a cidade, e ela anunciou para todos os habitantes da pequena cidade: venham e vejam um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Quando a mulher se retirou, insistiram os discípulos para que Jesus comesse alguma coisa. Viram-no silencioso. Jesus estava absorto nos pensamentos, como em estática meditação. O semblante de Jesus estava irradiando.
Mais uma vez em que a divindade de Jesus irradiou através da humanidade. 12 vezes no livro Desejado de Todas as Nações, a serva de Deus fala da divindade irradiando através da humanidade. Esta foi uma das ocasiões, porque aqui ela diz: viram-no silencioso, absorto, como em estática meditação, o semblante irradiava-lhe, e temeram interromper a sua comunhão com o céu. Sabiam, no entanto, que estava desfalecido e fatigado, e julgaram seu dever lembrar-lhe da sua necessidade física. Jesus lhes reconheceu o amorável interesse e disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Ora, meu querido irmão, que comida era essa que Jesus tinha para comer e que os discípulos não sabiam, não conheciam? Os discípulos cogitaram quem lhe poderia ter trazido o alimento. Ele, porém, explicou: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Meu querido irmão, esse texto que está aqui em João capítulo 4. Veja comigo, João capítulo 4, o verso 32. Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. E o verso 34. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Este era o prato preferido de Jesus. Esta é a minha comida e a minha bebida, fazer a vontade daquele que me enviou. Meu querido irmão, que exemplo Jesus está colocando diante de você e de mim? Nós também, espelhando-nos em Jesus Cristo, nós também precisamos falar de coração: minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus, fazer a vontade daquele que nos enviou. Porque assim como o Pai enviou o Filho enviou você e a mim. O ide de Jesus Cristo é para mim e para você. E a nossa comida e bebida deve ser fazer a vontade daquele que nos enviou. Ministrar a uma alma faminta, sedenta da verdade, era para Cristo mais grato do que comer ou beber. Constituía um conforto para Jesus, um refrigério para ele. A beneficência era a vida da sua alma. Jesus Cristo tem fome da simpatia e do amor daqueles que ele comprou com seu próprio sangue. Jesus, ainda sentado à beira do poço, pôs-se a olhar para os campos de trigo que se estendiam diante dele, seu delicado verdor banhado pelos dourados raios do sol. E Jesus falou: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Quando Jesus proferiu estas palavras: levantai os olhos e vejam as terras que estão brancas para a ceifa, Jesus estava olhando naquele exato momento para a multidão que estava vindo, correndo da cidade para junto do poço de Jacó, para encontrar Jesus e ouvir as suas palavras. Olhava os grupos que se vinham dirigindo ao poço. Faltavam 4 meses para a ceifa do cereal. Entretanto, havia uma colheita pronta para ser ceifada. A colheita do trigo, a colheita da cevada, ainda faltavam 4 meses para ela. Mas outra colheita estava pronta na hora de colher. Era aquela multidão que saiu da cidade correndo para vir até o poço, ouvir as palavras de Jesus. Os samaritanos vieram a ouvir Jesus e nele creram. Aglomerando-se ali em torno de Jesus, assediaram-no com perguntas, recebendo ansiosamente suas explicações de muitas coisas que para eles eram obscuras. Eram como um povo em meio de grande treva, seguindo um súbito raio de luz, até chegarem à claridade do dia. Mas não se satisfazem com uma breve entrevista. Ansiavam ouvir mais e dar aos seus amigos também a oportunidade de ouvir esse maravilhoso mestre Jesus. Convidaram Jesus para ir até a cidade, pedindo que ele ficasse com eles. E durante 2 dias, meu irmão, 2 dias, Jesus permaneceu na Samaria
e muitos mais creram nele. Os fariseus pediam para Jesus um sinal para que pudessem crer nele. Os samaritanos, porém, não pediram sinal nenhum. E Jesus não operou nenhum milagre entre os samaritanos, a não ser a revelação dos segredos da vida da mulher junto ao poço. Entretanto, muitos o receberam. Em sua nova alegria, disseram para a mulher: já não é mais pelo que você falou que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, nós mesmos sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia! Os samaritanos criam que o Messias havia de vir como redentor não só dos judeus, mas do mundo. E agora eles estavam vendo o Messias, que amava não só judeus, mas amava também os gentios. Conquanto Jesus fosse judeu, ele se misturava, sem restrições e sem preconceitos, com os samaritanos, anulando os costumes farisaicos da sua nação. Apesar dos seus preconceitos, Jesus aceitou a hospitalidade dos samaritanos, deste povo desprezado, e permaneceu 2 dias com eles, dormiu sob o seu teto, comeu com eles à mesa, partilhando do alimento preparado e servido por mãos samaritanas. Jesus ensinou nas suas ruas e tratou-os com a máxima bondade e cortesia. É assim que Jesus quer que nós façamos, sem preconceito. A permanência de Jesus em Samaria destinava-se a ser uma bênção para os discípulos que ainda tinham o fanatismo, o preconceito fanático contra os samaritanos. Para todas as almas, embora pecadoras, Jesus diz: se me pedires, eu te darei a água viva. O convite evangélico não deve ser amesquinhado. É para o mundo inteiro. Meu querido irmão, Jesus Cristo, ele tem sede do nosso reconhecimento pelo que ele fez por nós. Jesus Cristo tem fome da simpatia e do amor daqueles que comprou com seu próprio sangue. Por isso ele se sentiu tão feliz entre os samaritanos, porque ele viu o apreço, o carinho com que eles o receberam. Os pregadores do Evangelho não devem julgar que não possam falar a poucos ouvintes com o mesmo fervor como fazem com um auditório enorme. Poderá haver uma única pessoa a escutar a mensagem. Quem poderá, entretanto, dizer até aonde se estenderá a sua influência? Meu querido irmão, eu quero terminar lendo para vocês o que está no livro Desejado de Todas as Nações, capítulo 19, na página 138. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água viva, faz-se fonte de vida. O depositário torna-se doador. A graça de Cristo na alma é como uma vertente de água no deserto, fluindo para refrigério de todos e tornando os que estão prestes a perecer ansiosos de beber da água da vida. Lembre-se, decore, memorize este texto. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Você já nasceu no reino de Deus? Você é missionário? Você tem paixão pelas almas? Você está orando pela salvação de 3, 4, 5, 10 pessoas? Quantas pessoas você tem na sua lista de oração? Com quantas pessoas você está estudando a Bíblia semanalmente? Meu querido irmão, quando nos aposentamos em 2013 e quando Deus nos falou que deveríamos voltar para o Brasil em 2020, nós pensávamos que seria para um retiro para passarmos os últimos anos da nossa vida. Mas não, que meu querido irmão, não era para isso. Deus tinha uma missão para nós aqui onde nós estamos, onde não existe igreja adventista. Meu querido irmão, Deus tinha um campo missionário para mim e para a Leila aqui onde estamos. São dezenas de pessoas sedentas e que estão se regozijando com a verdade, com o Evangelho, com a salvação em Jesus Cristo. Eu tenho a plena convicção de que o verdadeiro discípulo de Cristo nasce no reino de Deus como um missionário. E enquanto o coração estiver batendo,
enquanto tivermos fôlego, a missão de Deus para nós é pregar o Evangelho, salvar almas. É assim que estamos fazendo e é assim que Deus está desafiando você também a fazer. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelo convite que o Senhor nos fez para sermos ganhadores de almas, pescadores de almas. E obrigado pelo exemplo que o Senhor nos deixou na Bíblia desta mulher, auditório de uma só pessoa, mas que foi incendiada pelo Espírito Santo e que se tornou uma grande missionária. Que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre cada irmão e sobre cada irmã e fortaleça em nós o pensamento, a convicção de que o verdadeiro discípulo de Cristo nasce no reino de Deus como um missionário. Faze-nos missionários, possuídos pelo Espírito Santo, incendiados pelo Espírito Santo, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.